Olá, leitores do Bahia Notícias. Eu sou Cláudia Cardoso, repórter aqui da coluna Justiça. E hoje vamos abordar a imparcialidade do Poder Judiciário. Será que o Poder Judiciário brasileiro é imparcial? E o que poderia melhorar, evitar essa parcialidade do sistema penal brasileiro? Também vamos falar sobre juiz de garantias, um instituto que está previsto em uma lei, mas que foi suspenso aí pelo Supremo Tribunal Federal em janeiro de 2020 e até agora não voltou a ser julgado. E para falar sobre esse tema, nós temos aqui Mariana Madeira, que é advogada criminalista de Boqueira, aqui no interior da Bahia, mas que atua muito em Brasília nos tribunais superiores e recentemente apresentou uma dissertação sobre essa temática. Mari, muito obrigada por estar aqui, aceitar nosso convite. E, primeiramente, eu gostaria que você explicasse o que é o juiz de garantias, né? O que esse instituto prevê no ordenamento jurídico brasileiro? Olá a todos, muito obrigada, Cláudia, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui representando Boqueira, minha cidade de origem. Então, a Lei 13.964 de 2019, o famoso e conhecido pacote anticrime, foi promulgada, pelo presidente da República e ela criou diversas alterações no Código de Processo Penal. A gente entende, os processualistas, foi uma grande reforma que mudou e solidificou a estrutura acusatória do processo penal, que já estava previsto na Constituição de 88, mas não tinha uma compatibilidade com o Código, já que o Código é de 1940. Então, a Lei 13.964 criou esse instituto, o Juiz das Garantias, que já era um pedido antigo de todos os processualistas da doutrina, justamente porque é um instituto que tem equiparação em diversas legislações em países democráticos, ao redor de todo o mundo, como Portugal, Espanha e aqui na América Latina, Chile, Argentina. Então, o Juiz das Garantias, criado pelo pacote anticrime, compreende justamente a separação da competência funcional entre os juízes que atuam na fase de investigação preliminar, a primeira fase da persecução penal, e os juízes que atuam na fase de instrução e julgamento da ação penal. Então, há uma separação das funções dos juízes que vão atuar na primeira fase e na segunda fase da ação penal, da persecução penal, justamente criando essa divisão de competências para que um juiz não cumule, não atue nas duas fases de maneira integral ao longo de toda a persecução penal. Isso evitaria o quê? O que acontece se um juiz está ali naquela fase da investigação e depois que a ação penal é recebida, a denúncia é recebida e ele continua atuando nesse processo? O que pode acontecer? Ele já estaria, assim, como a gente fala, conhecendo muito bem a cena do crime, seria tendencioso em algum momento? Então, a gente colhe até da psicologia social os argumentos para a implementação de um instituto como esse. A psicologia social nos ensina, nos mostra que nós, seres humanos, a atividade judicial é desempenhada por seres humanos, ainda, não se implementou de maneira integral a utilização de robôs aí para proferir decisões judiciais, mas que a gente sabe que já tem auxiliado, inclusive no Supremo, com os softwares. Mas a psicologia social nos traz que nós, seres humanos, nós temos uma tendência de manter as nossas opiniões, convencimentos, nossas crenças, para que isso não gere uma dissonância cognitiva. O que é isso? Quando a gente tem uma opinião contrária às nossas crenças, se eu acredito se eu crio uma opinião sobre um determinado fato, a tendência é que eu não elabore as opiniões contrárias em relação àquela crença, aquele convencimento que eu tenho. Eu não dê tanta atenção a opiniões que são contrárias, porque eu quero manter esse estado de harmonia psíquica com relação às minhas crenças e aos meus convencimentos. Então, quando o juiz ele atua na fase da investigação preliminar, ao decidir uma decisão, um decreto preventivo, ao determinar uma busca e apreensão, ao deferir uma interceptação telefônica, ele tem contato, ele tem acesso aos elementos indiciários que compõem ali a investigação e ele precisa firmar um convencimento. Ele precisa ter uma opinião sobre aquela medida que ele está analisando. Então, ele se debruça sobre os autos, sobre a materialidade, sobre a autoria delitiva. Então, se o juiz, por exemplo, que decreta uma preventiva, que reconhece que há um risco para a ordem pública, que há uma possibilidade de reiteração criminosa, é esse o mesmo juiz que vai depois
examinar provas durante a instrução processual. Então, a psicologia social nos traz que esse juiz há um risco de perda da imparcialidade desse juiz que tem acesso aos elementos indiciários, de formar ali opiniões, convencimentos que não serão submetidos verdadeiramente ao contraditório na fase de instrução, porque aqueles novos elementos de defesa, as novas provas, não serão intimamente analisados com a mesma força do que um outro juiz, né, um outro magistrado que não teve acesso àqueles elementos indiciários. Então, a gente fala em risco. Obviamente, isso pode não acontecer. Mas no processo penal, a gente precisa evitar que tais riscos aconteçam, né? A gente precisa dar garantias para o acusado de que ele estará sendo julgado pelo magistrado mais imparcial, mais equidistante possível das partes, né? Senão, efetivamente, não existe processo penal. Porque o processo penal existe justamente para ser um terceiro equidistante, desinteressado, examinando as propostas, né, colocadas em conflito, a acusação e a defesa. Então, se esse juiz ele não tem a equidistância necessária para julgar, o processo penal ele não é legítimo. Em última forma, o Estado perde, né, o seu direito de punir. Uma vez eu ouvi até um desembargador falando que muitas vezes o juiz julga mais com a própria convicção, com as crenças dele, do que propriamente pelo que está materializado ali nos autos e com o que diz a lei. Não é? Seria isso, né? Então, assim, é evitar que ele crie essas crenças na cabeça dele, né? E já entenda, pré-julgue o caso, né? Exatamente. Evitar essa contaminação psicológica com os fatos que estão colocados ali na investigação preliminar. Então, para manter essa imparcialidade, porque é humano, nós nos contaminamos com os fatos, nós criamos preconceitos, né? Conceitos pré-concebidos, pré-juízos, né? Juízos pré-concebidos sobre determinados fatos. E a gente tende a levar isso conosco, a carregar junto conosco, né? Igual um carrapato, se agregar aquele convencimento para que a gente se mantenha coerente. Todo ser humano ele busca ser coerente. Então, quando a gente mantém essas opiniões, como é que um juiz que decreta a prisão no inquérito, ele vai, por exemplo, rejeitar uma denúncia? Né? Ele vai absolver sumariamente, reconhecendo que é atípico. Como é que, então, na fase de instrução, ele vai reconhecer que o fato era atípico, um fato anterior que ele decretou a preventiva com base naquele fato? Então, eu não estou dizendo que isso que os juízes não têm essa equidistância. Mas o que o juiz das garantias busca é evitar esse tipo de contaminação, de preconceitos, de pré-julgamentos no processo penal.